Olá, galera do quarto ano. Aqui é a Proelise e hoje vamos conversar sobre divisão da disciplina de matemática. O que é a divisão? A divisão é o contrário da multiplicação. Quando falamos em dividir, falamos em repartir uma quantidade em partes iguais. Então, divisão é quando repartimos uma quantidade em partes iguais. Como dividir? Para saber dividir, é muito importante saber multiplicar, já que essas duas operações são inversas, contrárias. Além disso, também é preciso conhecer os elementos de uma divisão. Os elementos dessa operação são dividendo, divisor, quociente e resto. O dividendo é a quantidade que desejamos repartir. O divisor, o número de partes na qual desejamos repartir a quantidade. O quociente é o resultado obtido ao repartir. Resto é o valor que sobra quando não conseguimos repartir a quantidade toda. No exemplo abaixo, o dividendo é o número 10, o divisor é o número 2, o resultado é o 5 e o resto é o 0. Nessa divisão foi uma divisão exata. Foi possível dividir o número 10 em duas partes, Dividiu o número 10 em duas partes, que deu 5 e 5. Certo, galera? Observe, o menino tem 15 maçãs para serem colocadas em 3 caixas. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Porque na multiplicação, 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é igual a 15. Por isso, precisamos saber multiplicar. Uma divisão pode ser classificada em dois tipos. Divisão exata, quando o resto é igual a 0. No exemplo abaixo, dividiu-se 12 por 2, que o resultado foi 6 e não restou nada. Conseguimos repartir 12 objetos em duas partes iguais, Divisão não exata é quando o resto é diferente de 0. Neste caso, dividiu-se 17 por 2, que não deu uma conta exata, fechada. Porque 17 a gente não conseguiu dividir em duas partes iguais. Restou 1, sobrou 1. O que é o algoritmo da divisão? Algoritmo da divisão é simplesmente o passo a passo para resolver uma conta de divisão, que apesar de ser uma das 4 operações básicas da matemática, costuma ser temida por muitos estudantes. Dica importante: saber a tabuada de multiplicação é essencial para fazer contas de dividir, já que essas duas operações são inversas. Então, lembrando que é necessário saber fazer multiplicação, Saber fazer os cálculos de multiplicação para poder dividir. E aí, a Pro colocou 2 exemplos de divisão. Nesse primeiro exemplo aí, dividiu 7 por 3. Então, dividendo só tem um algarismo, que é o 7, e dividiu por 3, que não deu exato, restou 1. E o resultado deu 2, mas sobrou 1, porque não deu para dividir 7 por 3 exatamente. Já no exemplo 2, a Pro colocou aí como exemplo dividir 68 por 4. No caso, 68 tem 2 algarismos, um número maior. E aí vai dividir por 4. Nessa conta já deu uma conta exata. Então, muita atenção na hora de dividir, E qualquer dúvida, pode deixar lá uma mensagem para a Pro no portal, nosso portal da FTD, ou aqui no canal do YouTube. Beijos, bons estudos e até a próxima aula.